Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Como é precioso, irmãos e irmãs, nós despertarmos nesta manhã e já termos diante de nós as misericórdias do Senhor renovadas, né? São elas a causa de não sermos consumidos. Como nosso Senhor é bom, como Ele é maravilhoso, como nós cantamos aqui. Nós temos a alegria de participarmos da bendita família do Senhor. Que privilégio nós temos de ter a vida de Cristo, esse maravilhoso Senhor que a cada dia é formado em nós. A cada dia temos tocado um pouco mais das suas belezas, das suas insondáveis riquezas. Esse maravilhoso Senhor que merece toda a nossa consideração, toda a nossa admiração, toda a gratidão do nosso coração. Vamos ter ainda uma palavra de oração, irmãos. Nosso maravilhoso Pai, estarmos agora dizendo o quão somos felizes de participarmos da Tua bendita família. Como somos alegres pelo Teu grande amor revelado em Teu Filho. Filho este tão precioso ao Teu coração, aos Teus cuidados e olhos, mas que Tu abriste mão, enviando nesta terra para realizar essa obra tão maravilhosa, da tão grande salvação que foi por nós feita naquela cruz. Obrigado porque essa salvação chegou a nós por graça, e nós tivemos os nossos olhos abertos e podemos contemplar o Teu Filho querido, atraindo-nos a Ele mesmo, crucificando o nosso velho homem, também nos dando a sua vida na ressurreição. Muito obrigado, bondoso Pai, por essa obra inaudita. Obrigado porque agora podemos dizer, Ele é a nossa vida. Mas nós queremos que esta vida cresça e nós diminuamos. Que o Espírito Santo sempre assuma o controle do nosso viver, das nossas decisões, do nosso falar, do nosso ouvir, de cada detalhe do nosso ser. E nessa manhã, bondoso Pai, o Senhor permite uma vez mais nós estarmos reunidos em torno desse tão glorioso Filho, nosso amado Senhor. Obrigado por esse privilégio e desejamos que Tu fales pela Tua palavra, aquela medida que o Senhor preparou para esta manhã, que nós possamos recebê-la. Precisamos, tanto para falar como para ouvir, do governo do Espírito Santo. Por isso, humildemente, nós nos inclinamos diante desse maravilhoso Paráclito, para que Ele nos socorra nesse tempo. Nós oramos, Pai Celestial, no nome desse glorioso e amado Senhor Jesus. Amém. Vamos novamente deixar registrado aqui a leitura de Judas, capítulo 1, nós só temos esse capítulo, do versículo 10 ao 13. E vamos depois dar um passo além daquilo que nós introduzimos ontem à noite. E assim vamos tocando naquilo que o Senhor tem a nos falar nesse tempo juntos. A palavra de Deus diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
palavras fortes do nosso irmão Judas. Palavras tremendamente desafiadoras, contundentes ao nosso coração. Como já tem sido dito, Judas havia percebido no seu espírito, por revelação, que uma nuvem estranha se aproximava e já estava sobre aqueles irmãos. E esta nuvem estranha era composta daqueles falsos mestres, trazendo mentiras, inverdades, falsas doutrinas no meio daqueles amados. E ele então detectou aqueles dois aspectos fundamentais do caráter maligno daquela doutrina, que era uma luxúria desenfreada e é uma rebelião contra uma autoridade instituída, no caso do Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, então, ele começa a levantar, a chamar testemunhos do passado para mostrar o grande mal daqueles que se rebelam contra o Senhor, daqueles que buscam os seus próprios caminhos. Chamou Israel, chamou os anjos e também a experiência de Sodoma e Gomorra para alertar aqueles irmãos diante daquela situação tão grave que eles estavam vivenciando. Na sequência nós já vimos o contexto, estamos apenas introduzindo o nosso assunto logo mais, que estes foram considerados como sonhadores alucinados. Estes foram considerados como aqueles que simplesmente eram governados por instintos naturais. Eles eram vistos como brutos sem razão e se corrompiam até naquelas realidades que precisavam ter discernimento e eles não tinham. Eles estavam completamente desprovidos de uma gota de verdade. Eles estavam completamente cegos diante de tudo aquilo que poderia ter qualquer característica de valor, de verdade, de direito. Eles andavam nos seus próprios caminhos, dirigidos pelas suas próprias paixões caídas. E estes estavam no meio daqueles irmãos, trazendo toda essa espécie de contaminação no meio daquela igreja. E Judas, então, amorosamente, com o coração, como o nosso irmão falou aqui, pulsando aí o batimento cardíaco do coração do próprio Deus. E num cuidado amoroso, ele veementemente exorta aí aquela assembleia a se posicionar diante daquelas situações que estavam enfrentando, daquela infiltração maligna que tinha chegado até eles. Algo que não foi dito, depois os irmãos vão estudar, em especial na perspectiva da primeira carta a João. O gnosticismo sempre foi um movimento maligno na história da igreja. Entrou por dentro do seio da igreja, trazendo as mais perversas compreensões. O gnosticismo tem várias raízes, tem várias bifurcações. Uma delas é a questão daquele pensamento onde o espírito é salvo e a carne para nada aproveita. E estes mestres, possivelmente, que tinham tido uma influência muito grande dentro desse gnosticismo, que conheceram algumas coisas da palavra de Deus, eles então fizeram essa mescla maligna, impossível de estarem juntas. Ou seja, vocês podem dar vazão a todas as paixões da sua carne, porque o espírito está salvo. Ou seja, o espírito é bom, a matéria não presta. Esse é um pensamento gnóstico que permeava dentro desse contexto também. Possivelmente esses mestres tinham essa influência gnóstica. Essa influência gnóstica já é percebida lá por Paulo no livro de Colossenses, em especial aqui por João na sua primeira carta, quando ele combate veementemente esse tipo de pensamento filosófico maligno. E estes mestres possivelmente passaram por estas escolas. Depois conheceram algumas verdades do cristianismo e então fizeram lá uma mistura maligna e tentavam trazer esse engodo para dentro do seio dos irmãos. Mas não havia uma gota de verdade, como nós já enfatizamos. E ontem nós observamos alguns textos da palavra de Deus mostrando que a verdade está tropeçando pelas praças, não há mais direito, não há mais valor. Ou seja, o Senhor olhou para aquela realidade e desagradou-se. O seu coração ficou ferido, o seu coração ficou machucado. Vimos várias porções, tanto do Velho como do Novo Testamento. Eu queria acrescentar mais duas
porções, uma do Velho e uma do Novo Testamento, para fecharmos aquela situação e darmos um passo seguinte no que temos para esta manhã, os irmãos. Isaías, capítulo 5. A primeira porção que eu vou deixar registrada aqui para os irmãos, Isaías, capítulo 5. Vejam o versículo 13 e depois o 20. Isaías 5, 13 e 20. No 13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Veja essa expressão, por falta de entendimento. Quando nós não temos compreensão, e essa compreensão ela precisa estar fundamentada na verdade, então nós somos presas fáceis. Nós podemos ser levados cativos por todo o pensamento que está à nossa volta. Nesse caso aqui, esse povo seria levado cativo mais adiante para a Babilônia. Mas aqui muitas nós podemos compreender, né? O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Nós podemos ser levados de modo em cativeiro quando nós não temos compreensão. Nós nos tornamos presas fáceis. É exatamente isso que Judas está querendo alertar aqueles irmãos. A carta de Judas é uma carta de alerta para eles, para aqueles irmãos e também para nós. Então nós precisamos ter compreensão. Quando nós falamos discernimento do Espírito, governo do Espírito, está relacionado com isso aqui. Agora, veja só o versículo 20, dentro daquela força que nós estamos mostrando que a verdade está tropeçando no meio da praça. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. É uma inversão completa de valores. Ou seja, a verdade agora tornou-se a mentira. É exatamente esse o padrão, o pensamento que Satanás sempre quis estabelecer nesse mundo. Ele é o mentiroso e pai da mentira. Ele sempre foi aquele que foi o homicida. Ele é o pai da mentira. Então Satanás, ele está por trás de toda mentira. E aqui nós vemos, na fala de Isaías, uma completa inversão de valores. E esse ai aqui é uma palavra de juízo. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, e fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. Que coisa impressionante. Mostra-nos exatamente aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E como nós enfatizamos ontem, as praças eram aqueles lugares onde se conversavam, onde se discutiam todos aqueles assuntos de interesses daquela cidade. Valores, juízos, julgamentos, justiça, direito, tudo era discutido ali, verdade. E quando então a corrupção chegou neste núcleo, é porque tudo foi contaminado. É porque houve uma versão completa de valores. E conforme nós havíamos visto, né, no Novo Testamento, naquela experiência de Paulo em Filipos, ele, juntamente de Silas, foram levados para a praça e ali foram levados àquele julgamento. Enfim, mostra-nos o seio, o núcleo, onde se discutia todos os valores, direitos e aspectos da verdade de uma sociedade. Agora, outro texto está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ainda em relação a este aspecto da verdade estar a tropeçar no meio das praças. 2 Tessalonicenses 2. Vou ver esse texto, vamos ler esse texto a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento
do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Preste bem atenção dos versos sequentes agora. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados, todos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja que palavra de exortação que nós temos aqui, dada pelo apóstolo Paulo. O Senhor está enviando a sua verdade, o Senhor está falando para o seu povo, mas o seu povo então endurece o seu coração. O que acontece, concomitante a isso, há uma operação do erro que é enviada pelo próprio Deus. Deus fala, vocês não querem a verdade? Eu estou insistindo, vocês não querem a verdade? Então vocês vão crer na operação do erro. A primeira passagem que nós lemos aqui, quando nós introduzimos o nosso tempo juntos, foi de Ezequiel 33, de 30 a 33. Vocês se lembram lá que aqueles que eram do povo de Deus, eles iam até o profeta para ouvir a palavra de Deus, ouviam, mas não punham por obras. Ou seja, eles estavam ouvindo a verdade, e vocês se lembram daquele véu que é colocado sobre a consciência cada vez que nós ouvimos a verdade e nós não respondemos a ela? Vai acontecendo o seguinte, vai endurecendo a nossa consciência, ficamos insensíveis à palavra de Deus, a tal ponto que chega num determinado momento que a operação do erro naturalmente entra no coração daqueles que rejeitam a verdade. Por quê? Porque não há acolhimento ao amor da verdade, conforme nós vimos aqui. Não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Que palavra de exortação nós temos aqui. Veja como é sério nós ouvimos a palavra de Deus, dia após dia, tempo após tempo, e não nos posicionarmos diante dessa palavra, não recebemos a palavra, nós ficamos endurecidos. Irmãos, vocês com certeza conhecem. Lógico, na convivência do longo tempo, a gente acaba tendo relacionamentos, conhecendo pessoas que conhecem a palavra de Deus de uma maneira até, vamos dizer assim, significativa, mas são completamente insensíveis à palavra de Deus. Tomam decisões importantes em suas vidas, decisões que envolvem quebras de princípios profundos da palavra de Deus e não são tocados, porque estão endurecidos, enrijecidos nos seus corações. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos entender que esta é a palavra que vem ao nosso coração. E qual é a lição para nós exatamente nesse momento? Você e eu estamos ouvindo a palavra? Vamos abrir o nosso coração. Tudo aquilo que for de Deus, não de homens, seja quem for que estiver aqui à frente, eu coloco-me em primeiro lugar. Não é palavras de homens. Se for palavra de homem, irmão, joga fora, mesmo. Agora, se o Senhor estiver falando ao coração, devemos acolher com mansidão essa palavra. E falar, Senhor, faça a tua obra. Para que não fiquemos aí como aqueles do povo de Israel, simplesmente olhando para o que está anunciando como quem canta canções de amor. E ouvimos e não colocamos por obras. E é interessante que naquela ocasião, só vou lembrar o que foi dito na primeira reunião, foram 11 anos que o Senhor deu para aquela nação. Aquele restante de povo que estava em Jerusalém para que eles se arrependessem. E eles não se arrependeram. Então vai lá, Nabucodonosor, e invade Jerusalém, destrói absolutamente tudo. Aí então eles são levados 1.300 quilômetros de lá para a Babilônia e ficam escravos lá 70 anos. Mas Deus foi misericordioso. Desde a primeira, segunda e terceira leva, o Senhor teve paciência, levantou Jeremias, levantou Ezequiel. Isaías lá atrás, Isaías conseguiu salvar Jerusalém dos braços da Síria.
Então foram 11 anos de misericórdia. Então nós estamos debaixo dessa misericórdia. Ouvindo. Então que a palavra chegando ao nosso coração, nós temos essa reação adequada diante dela. Porque a palavra vem para nos confrontar. Ela vem para alinhar a nossa vida segundo a medida do Senhor. Ele é o varão medida. Então nossa vida deve ser alinhada à dele e não a dele ser alinhada com a nossa. Vai ser tremendamente importante. Então, fica assim esses dois textos, mais esses dois registros aqui, mostrando a importância desse aspecto da verdade. Nós somos um povo da verdade. E como vocês ouviram ontem, o que está acontecendo exatamente agora na nossa sociedade é exatamente um estabelecimento de um pensamento até filosófico chamado pós-verdade. O que não importa mais é a verdade na sua essência. O que importa agora são as opiniões e as crenças pessoais de cada um. Isso está em pauta. Ou seja, todas as realidades, outros segmentos, sejam eles religiosos, filosóficos, incluindo o cristianismo, cada um desses segmentos tem uma parte da verdade. E essas verdades juntadas, mescladas, formam essa síntese maligna, onde cada um é defensor daquilo que deve ou acha que deve defender. Então esse é o contexto que nós estamos vivendo agora. Agora, o passo seguinte nessa manhã é mostrar o seguinte, que para que esta sociedade humana possa estar sendo levada a esse tipo de pensamento, isso demandou e demanda um trabalho de longo e longo tempo. Não é da noite para o dia. Ninguém põe um tanque de guerra na frente da sua casa e fala assim, você vai ter que pensar dessa forma agora, senão eu vou explodir tua casa. Ele pode explodir tua casa, mas ele não vai ganhar o que ele mais deseja, que é a sua mente. E é aqui que entra então o grande papel de Satanás. Ele quer ganhar a mente do povo, da humanidade em geral e em especial a do povo de Deus. Ele está formando o seu caráter nesta humanidade. Ele está formando o caráter nessa humanidade para que quando o anticristo vier, a humanidade aplauda, abraça e fala, aí está o homem que nós esperávamos. Mas isso demanda tempo, isso demanda um processo, isso demanda todo um trabalhar, que não vem de 1 ano, 2 anos para cá, vem já de gerações em gerações sendo estabelecido. Ontem nós mostramos aos irmãos as 3 realidades, né? Quando nós falamos dos aspectos malignos, né? Há o anticristo que virá, o homem da iniquidade, anticristos que estão por aí desde as gerações passadas e hoje também, e nós temos o espírito do anticristo que atua presentemente no mundo. E é exatamente esta faceta aqui que toca-nos no tempo que vamos ter comunhão nesse momento. É o espírito do anticristo já atuando na sociedade, já atuando no meio do povo de Deus, desde muito tempo. Lembre-se que eu falei que há uma luta acima da nossa compreensão, uma luta acima dos céus, uma batalha ferrenha. E essa batalha tem um alvo que é a tua e a minha mente. A tua e a minha mente. Então vamos pegar alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles, 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Veja o que o apóstolo Paulo tem a nos falar aqui. Diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Até aqui. A
as armas da nossa milícia, né, diz o verso 4, não são carnais, e sim poderosas em Deus para anular, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são falsos raciocínios, são engodos, engodo, são engano, sofismas. Estas fortalezas, na realidade, são criadas pelo próprio Satanás nas mentes das pessoas. Muitas pessoas se agarram a sofismas, a enganos, e se fixam naquilo de tal forma que se tornam inamovíveis. Porque há uma fortaleza criada pelo próprio inimigo ali. Então, como que nós vamos trabalhar nesse assunto? Como que vamos ser libertos dessa situação? Na sequência, nós temos a palavra de Deus mostrando-nos, né, que todo pensamento precisa ser levado cativo. Veja, essa palavra cativo aqui é prisioneiro, algemado, dominado, conquistado com força, para ser levado à obediência de Cristo. Então nós precisamos de uma intervenção. Mas o que chama atenção é que esses enganos, esses sofismas, se tornam fortalezas em nossas mentes. Eles precisam ser destruídos. Precisam ser realmente aniquilados para que haja uma libertação em nós. A mente é um campo de batalha. Muitas pessoas, eu vou falar isso porque muitas já disseram isso. Uma vez nós íamos ter uma reunião assim entre alguns irmãos, e o irmão tinha tido um problema com um terceiro irmão, e ele contou isso, deu testemunho, depois se acertaram tudo. Ele falou assim: irmão, eu briguei com você na minha mente a noite inteira, eu bati em você, eu apertei o seu pescoço, eu levantei e vim para cá, brigando com você na minha mente. Eu vim. E é interessante, quando ele chegou realmente até com o senho dele, mostrando assim um cansaço de uma briga. E ele confessou isso. Eu briguei a noite inteira com você, falando com o irmão, a noite inteira com você. Eu bati em você, eu queria espancar você, e ele brigava na mente com ele. Então veja como que a nossa mente é um campo de batalha. É uma luta. E isso se torna uma coisa que nos domina. Nós precisamos ser libertos dessa situação. O Senhor precisa nos ajudar para que esses pensamentos sejam levados cativos ao Senhor Jesus Cristo. A nossa mente precisa ser completamente liberta, livre. Veja só onde o inimigo atua. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nós estamos aí pertinho. 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja onde o Deus desse século atua na mente, no entendimento. No entendimento. E aqui a palavra está nos mostrando, então, algumas verdades, né? Talvez vamos citar um outro texto, para pontuarmos o quão importante é este assunto da nossa mente. Da nossa mente. Vimos anteriormente que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Esse é o ponto. E aqui mostra-nos que esse Deus deste século, ele cegou o entendimento. Ele joga um véu sobre o entendimento, para que não lhe resplandeça. Veja a ação. Veja a ação. Aí bem pertinho, eu lembrei de um texto que está aqui perto, em 2 Coríntios 3, vocês estão bem pertinho aí. Veja só, versículo 14. 3 de 2 Coríntios 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança,
o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que é em Cristo que é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha só, existe um véu que cobre os sentidos. Aqui, naquela ocasião, quando Paulo estava falando daqueles irmãos que receberam a carta, referindo-se aos judeus. Há um véu que cobre. Esse véu cobre os sentidos, cobre o entendimento, cobre a mente. Veja onde o inimigo atua, é na mente. Pertinho aí, Romanos capítulo 12, textos que vocês já conhecem. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus assim diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja aqui, que coisa impressionante. Sabemos claramente que todas essas verdades, elas são escritas para a igreja. Esta porção das Escrituras Sagradas, registradas aqui, ou registrada aqui, fala-nos de que toda nova criatura precisa agora passar pela uma renovação da nossa mente. Até o capítulo 8 nós encontramos a obra da nossa salvação, porque o 9, 10 e 11 falam daquela experiência do povo de Deus, do povo de Israel, a qual é como se fosse um parênteses que tivéssemos aqui no livro de Romanos. Mas até o capítulo 8 nós temos a história do homem, no seu mais profundo estado de depravação, primeiros capítulos, a obra da justificação, da nossa inclusão, da nossa morte em Cristo, da nossa regeneração nele, que agora nós experimentamos até a glorificação nele, como diz Romanos capítulo 8, mas viramos as páginas, chegamos aqui. Estes que passaram por toda essa experiência devem receber essa palavra. Olha, não tenham a forma desse século, não se conforme com esta era, com esse mundo caído, mas tenham a mente de vocês transformadas, renovadas. E tão somente assim é que iremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande questão é que todos nós precisamos constantemente desta ação acontecendo na nossa mente, de renovação. Nós não iremos tocar a perfeita vontade de Deus no que tange que ela é boa, agradável também, se nós não tivermos a nossa mente renovada. Porque temos dificuldades em discernir a vontade dele, porque a nossa mente ainda é misturada. Então precisamos desta ação para que tenhamos esta mente sempre sendo renovada, bebendo daquele manancial inesgotável que é o Senhor, que é a sua palavra, para que a nossa mente então mais e mais possa expressar aquilo que a própria palavra diz, a mente de Cristo. É assim que Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É verdade que podemos dizer que temos a mente de Cristo, mas agora essa mente precisa, de fato, expressar os pensamentos de Cristo. E esse é o processo da renovação diária que nós devemos passar. Esse é o ponto. E mais uma passagem de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Novamente nós temos a palavra de Deus dando uma importância grande para esse aspecto da nossa mente, do nosso pensar. Do nosso pensar. Vimos dois aspectos, vamos dizer assim, aspectos negativos e dois positivos. O primeiro lá de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, que a nossa luta, a nossa batalha, ela não tem uma característica carnal. Ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. Então, envolve um aspecto de luta que nós todos enfrentamos. Vimos que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não tenham luz, não tenham conhecimento, revelação. Aí vimos lá em Romanos que, como novas criaturas, necessitamos constantemente de ter a nossa mente renovada. E dessa forma vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse texto mostrando-nos o caminho que tudo que tem estas características aqui deve ocupar. Ocupar é preencher todos os espaços. Pensa num copo cheio d'água. A água até a flor ali ocupou todos os espaços. É assim que os pensamentos do Senhor devem ocupar a nossa realidade íntima de mente. Temos a mente dele e devemos ter os seus pensamentos também. Então aqui está a importância que a palavra de Deus mostra-nos com relação a este sentido. Vocês se lembram também que eu havia feito uma relação de Judas com o livro de Neemias no que concerne à construção dos muros em volta da cidade. Muros representando então separação e também unidade, submissão mútua. Mas nós podemos também, nesse sentido de pensar em muros, colocar a nossa meditação aqui sobre mente como um exemplo. Muitos de nós temos mentes como que não cercadas por muros. Nós somos muito suscetíveis às coisas. Pessoas falam alguma coisa e penetram profundamente na nossa mente e geram um turbilhão dentro de nós. Então nós precisamos do quê? De ter uma parede, nós precisamos ter um muro de proteção para que nós possamos ter a sustentação desta proteção pelos pensamentos do Senhor. E isso é possível quando nós enchemos a nossa mente com aquelas verdades que estão em Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo que é bom, isso deve então estar ocupando a nossa mente. E nós vamos ter uma mente protegida. Protegida. Certo irmão disse, uma ocasião, que a nossa mente, ela é como uma porta de uma cidade, pensando naqueles tempos dos castelos. Então o inimigo está do lado de fora e vem com aquelas toras para bater na porta, para arrombar, porque quem arromba a porta daquele castelo, ganha o castelo. Então tem aquela grande luta em cima, naqueles muros altos do castelo. Mas todo ataque é na parte mais frágil do castelo, que seria a porta. Porque se derrubou a porta, ganhou o castelo. É assim, o inimigo vai bater na sua mente. Se ele derrubar a sua mente, ele ganhou você. Então ele vai atacar a sua mente até derrubá-la. Esse é o ponto. Ele vai jogar o toco, ele vai bater até cansar e você rende aí. E se ele ganhou a mente, ele ganhou todo o seu ser. Essa é a realidade. Então esse irmão dizia então que a nossa mente é como essa porta. Então nós devemos ter ela bem fortalecida, cercada desses muros e com essa porta que é a nossa mente protegida. E ele também diz o seguinte, que a nossa mente é como um armazém. O que nós estamos depositando nesse armazém? É o que Filipenses 4:8 já nos falou. Todas aquelas realidades tão lindas que expressam a vontade, os princípios da palavra de Deus devem estar guardados neste armazém chamado mente.
Aí nós temos essa segurança. Então, porta e também armazém. Duas figuras da nossa mente. Estou falando tudo isso porque nós precisamos mostrar agora, na sequência, essa tática maligna que Satanás está já utilizando-se dela pelas gerações passadas. Ontem nós havíamos, um dos últimos textos que lemos, visto aquela passagem de 2 Tessalonicenses 2,7, vocês se lembram? Pois o mistério da iniquidade já opera, e só aguarda que seja tirado aquele que o detém. Sem pensar nesse segundo aspecto do texto, mas o mistério da iniquidade já opera. Está diretamente relacionado com o espírito do anticristo que presentemente já está no mundo. Então vamos ver algumas passagens nesse sentido. Vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Todo esse capítulo aqui, ele apresenta para nós, está bem claro em algumas bíblias, aparece em negrito aí, né? Em cima logo do cabeçalho, do capítulo 13, a besta que emerge do mar. É aquela besta política, que muitos dizem que pode ser até um homem, como pode ser também um sistema. Que nós não vamos entrar nessa discussão. Há irmãos mais capacitados para tratar desse assunto aqui. Mas a partir do versículo 11 tem uma outra caracterização de uma besta que emergeria da terra. Esta seria o falso profeta ou aquela besta que realmente teria uma grande influência para realmente, vamos dizer assim, atingir toda a sociedade de uma maneira bem diferenciada, bem especial. E é aqui que nós vamos dar uma olhadinha a partir do versículo 14 até o versículo 18. Apocalipse 13, 14 em diante. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, o ponto importante para mim é daqui para frente, a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvimos tantas mensagens sobre isto. Já temos, assim, posicionamentos dos mais diversos no que concerne a interpretação desses versos aqui. Eu queria colocar um pensamento para os irmãos também considerar diante do Senhor, para que juntos possamos aí, na dependência do Espírito, enxergar um pouquinho daquilo que Ele deseja falar. Aqui aparece uma expressão, certa marca, não é isto? Já vimos falar do chip, que esse mundo vai ser chipado, que vai ter chip por aí, já tem gente sendo chipada, e etc, 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 etc. Mas essa palavra marca que aparece aqui, no grego, é charagma. Existem duas palavras no grego para traduzir marca. Esta é uma delas, charagma, a outra é estigma. Depois a gente pode ver onde ela aparece. Ela aparece uma única vez também na Bíblia, em Gálatas, estigma. É uma marca assim, ó. É uma marca deixada e está ali gravada. Mas a palavra charagma que aparece aqui, e em todos os outros versículos que vão estar mencionando, capítulo 14, 19, 20, etc., onde aparece esta marca, é charagma.
E a palavra charagma, ela é a raiz da palavra caráter. Ela é a mesma raiz da palavra caráter. E a palavra charagma, ela é interessante porque é algo que é esculpido aos poucos, trabalhado. Vamos pegar uma única outra vez que aparece essa palavra na Bíblia. Deixa o dedo aí, Atos dos Apóstolos 17, verso 29. Atos dos Apóstolos 17, verso 29. Isso. Atos 17, 29 é a mesma palavra que aparece aqui, charagma, aparece aqui em Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Essa palavra trabalhados aqui é charagma, é a mesma. E essa palavra trabalhados ou marca, ela nos leva a um trabalho que é no sentido de ser esculpido, construído. Não é simplesmente você pegar um martelo e um punção, né, que chama-se pum, deixei uma marca. Mas é algo esculpido, algo construído. E o que eu queria então levar em conta para os irmãos aqui é este pensamento. Tem certa marca e essa marca é colocada na fronte e aparece também mão direita. Na minha compreensão, esta marca tem sido já esculpida na humanidade desde as gerações passadas. O anticristo, na minha concepção, não precisa de chipar a humanidade toda, 7 bilhões de pessoas. Pode até fazer por algumas conveniências, mas não para alcançar o seu fim. Eu penso que essas coisas são todas distrações. A grande e importante situação é o que já está acontecendo, o mistério da iniquidade já está operando. O espírito do anticristo já está atuando, preparando uma sociedade para recebê-lo. Satanás ardilosamente tem feito isto. Ardilosamente ele tem feito isso, formando o seu caráter. Lembre-se que ontem eu disse que Satanás está formando uma sociedade à sua imagem e semelhança. Isso é muito sutil. Quem ganha a mente, ganha as mãos. Essa expressão não é minha. Se Satanás ganha a mente de uma pessoa, ele ganha o serviço daquela pessoa e a adoração daquela pessoa. Oh, meu amor. Obrigado. Então Satanás já está esculpindo o seu caráter nessa sociedade. De muito tempo. Então é algo que eu quero deixar para os irmãos refletirem, pensarem sobre isto. A palavra é charagma, raiz da palavra caráter. E significa ser trabalhados ou esculpidos. Faz sentido? Então isso já está acontecendo como uma ação malévola do espírito do anticristo que já atua. Então Satanás está formando uma sociedade, está preparando uma sociedade. Através da inversão de valores, cadê a verdade? Não falamos isso ontem para vocês? A verdade já está tropeçando nas praças. Não tem mais valor, não tem mais direito. Não é isso que nós estamos vendo? Ele não está conseguindo moldar uma sociedade segundo o seu caráter? Charagma. Aí está a marca da besta, aqui. E se ele ganhou a minha mente, ele ganha o meu serviço e minha adoração. Então nós devemos entender que este assunto é tremendamente importante. E aqueles falsos mestres que estavam então já poluindo a mente daqueles irmãos daquele tempo, né, de Judas, na realidade eles iam lançando as suas sementinhas. E, olhando o aspecto positivo, se aqueles irmãos não estivessem ou não estiveram preparados, se tornaram presas fáceis.
E quando nós vamos olhando à nossa volta, a sociedade de um modo geral, à mercê de tudo que está acontecendo, você tem que ter discernimento espiritual. Satanás está imprimindo o seu caráter nessa humanidade. Não falei das leis da nossa nação, de outras nações? Leis completamente anti-Deus. É o banimento de Deus da sociedade, aos poucos. Isso vem de que forma? Nesse processo da formação do caráter do anticristo numa sociedade. Deixa o dedo aí, vamos lá para Salmo capítulo 2. Veja os primeiros versículos, o que nós temos ali, ó. Salmo de número 2, versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é um levante contra o Senhor. Não é isso que a sociedade está fazendo hoje? Que os governos fazem hoje? Isso. E muitos do povo de Deus estão inseridos nessa mentalidade demoníaca, trazendo para dentro das suas assembleias, para o seu rebanho, todas essas mentiras do diabo. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Isso tudo Judas nos alerta e permite que nós pensemos. Então, quando nós pegamos esse texto aqui de Apocalipse 13 e vemos essa marca, então devemos pensar. Eu não vou ser aqui dogmático também, porque tem muita gente sendo chipada. E o chip tem o seu valor para muitas pessoas que têm problemas de saúde, não sei o quê, etc, etc. Mas será que o anticristo vai precisar desse tamanho trabalho? De chipar 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas para poder comprar, vender. Na minha compreensão, é uma questão de mudança de mentalidade. Veja o que está acontecendo processualmente. Toda uma invasão da mentira como uma cortina negra sobre essa humanidade. E todos recebendo a mentira e dando à mentira o valor da verdade. Inversão de valores. Não é isso que vocês veem? É isso que nós vemos. Essa é a grande questão. Então, essa marca aqui, nós precisamos considerá-la dentro dessa perspectiva, né? Há outras passagens aqui, vamos pegar algumas delas, mais dentro do livro de Apocalipse, para vocês observarem. Capítulo 14 desse livro de Apocalipse, versículo 9, versículo 11. Aí nós temos, dentro aqui do desenvolvimento do livro, né, todos aqueles processos de julgamento do Senhor. Versículo 9, capítulo 14. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Mas aqui fala da marca na fronte ou sobre a mão. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Marca do seu nome, como que seria isto? Então, comecem a associar essas passagens, depois vocês vão refletir. Capítulo 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, o anticristo, né, Satanás está preparando uma sociedade para que se curve diante do anticristo, não com um canhão nas suas costas, mas porque ele foi preparado para aquilo.
porque ele foi preparado para aquilo. É impressionante isso. Eu me lembro agora da experiência de um irmão chamado Policarpo. Ele foi sacrificado com 86 anos de idade. Ele foi levado diante dos soldados do imperador e já era velhinho. E era aquela história, ele deveria então se curvar diante daquela entidade como reconhecendo que era um Deus. E Policarpo se negou. E os soldados foram diante dele e falaram assim, mas Policarpo, você já tem 86 anos. Olha, é tudo mentirinha. Vai lá, oferece o incenso, você nem precisa pensar, nem adorar de verdade, é tudo falsinho. Ele falou assim, não, eu servo o meu Senhor por 86 anos. E Ele nunca mal algum me fez. Eu não vou fazer isso. Então ele foi levado, eu penso que ele foi queimado em praça pública. Porque ele tinha a mente completamente ganha. Para o Senhor e pelo Senhor. Um homem que conhecia o Senhor na intimidade. Então, um homem que não se deixou levar na formulação mental. Capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. E com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os outros 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, lago de fogo que arde com enxofre. Novamente aparece aqui a questão da palavra marca. E por fim, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos nestes sentados aqueles com os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão. Aqui diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fronte e mão. Essa é a ideia geral e principal do texto. É ganhar a mente para ganhar as mãos. Então, o anticristo, o espírito dele está agindo dentro das gerações passadas e hoje. E hoje nós percebemos um confluir de todas as coisas. Porque não tem mais por onde ir a iniquidade do homem. Não tem mais por onde ir. Tamanha é a perversidade do ser humano demonstrada. Então nós estamos vivendo num momento muito especial da história do povo de Deus e nós precisamos estar fixados naquela verdade, a sua palavra que nos sustenta. Temos o discernimento do Espírito, temos o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Permito-me citar mais uma passagem de Apocalipse 14 ainda, voltem lá, 14. Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome e o nome do seu Pai. Será que nós vamos ver 144.000 escrito o nome aqui? Com a mentalidade do Pai e do Filho. É a ideia desse texto. 144.000 é um número figurativo que representa para nós os vencedores. Não é um número literal, ainda que parece 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo. É um número figurativo que fala dos vencedores. Mas aqui, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome e o nome do seu Pai. Então, mentes completamente cativadas pelo caráter de Cristo. Assim compreendo. Para que os irmãos julguem, os irmãos estudem, os irmãos avaliem diante do Senhor esta colocação, essa reflexão feita sobre este assunto. Então, quando nós associamos tudo o que tem sido dito sobre o aspecto da verdade,
né, que ela está cambaleando, tropeçando nas praças. E hoje nós estamos vivendo, na realidade, a mentira de todo um processo que acontece na sociedade. A igreja, ela é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Para que nós tenhamos, de fato, essa clareza, essa direção no nosso coração, para que nós não sejamos engodados pelos falsos mestres, por falsas mensagens. Nós devemos ver isso veementemente no nosso coração. E para concluir essa primeira parte, volta em capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666. O número do homem é 6. Ele foi criado no 6º dia. Por que 666? Porque, na verdade, o diabo sempre quis imitar. Ele sempre quis, através das suas astúcias, imitar todas as coisas. Aqui, na realidade, 666, né, representando, vamos dizer assim, 3 aspectos. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é a busca, a tentativa da divinização do homem. Quando vides o abominável sentado no lugar onde não deve estar. É o abominável, é o homem sentado no lugar de Deus, é o que Satanás quer. É colocar o seu representante naquele trono onde ele vai receber adoração. É a busca da divinização do homem. Esse é o 666. Esse é exatamente o que nós lemos lá no livro de Daniel 11:31, né? Que fala-nos deste que estará usurpando o lugar do trono de Deus. É a tentativa da divinização do homem. Isso é o que Daniel chama-se do abominável da desolação. E tudo isso acontece porque há um processo acontecendo exatamente agora, por vários mecanismos, vários. Então nós temos que ter discernimento e a ajuda do Senhor, para que nós sejamos aqueles que estejam pautados na verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, Senhor. Nos dê a expressão única do Teu caráter santo. A única marca que desejamos em nossa mente é a Tua marca. É o Teu caráter sendo implantado, forjado, formado em nós. Nós encomendamos a Tua palavra aos Teus cuidados e pedimos a ajuda do Teu Espírito para que possamos refletir sobre ela e nos render a toda a verdade que o Senhor tem dado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.